Olá, gente! Estamos aqui falando do egograma, sobre esses estados de ego de Eric Berne. E falamos de 5 características que nós carregamos conosco. Todos nós temos um pouquinho do pai crítico, o pai protetor, a criança livre, a criança adaptada e do adulto. Mas algum acaba prevalecendo sobre nós. Se você está chegando nesse vídeo e não assistiu os anteriores, vai lá para você entender um pouquinho das características de uma criança adaptada, que de repente você está tendo essa característica na sua vida, ou teve no passado, e um pouquinho das características da criança livre. Nesse vídeo eu vou estar falando das características do pai crítico. São pessoas com características autoritárias. E aqui antes de eu continuar, é importante entender aqui que pai crítico não significa mas eu nem sou pai, né? Eu sou mulher. Ou eu sou ainda um jovem de 18 anos, não tenho filho não, nem sei o que é isso. Aqui a nomenclatura não está significando que é a questão do pai em si. É o nome que ele deu, né? Aquela pessoa que é cuidada e aquela que cuida. Todos nós, desde pequenininhos, nós nos deixamos ser cuidados e queremos cuidar. Por isso que a criança gosta tanto de ter um animalzinho de estimação, porque ela cuida dele, gosta de ter uma boneca, gosta de ter um carrinho, porque a necessidade de cuidar é própria do ser humano. Então eu tenho o meu estilo de ser cuidado e meu estilo de cuidar. Então quando a gente fala desse pai crítico, é esse meu lado cuidador, o meu lado de cuidar das pessoas. A criança livre é mais o lado de ser cuidado. Então vamos aqui para essa questão do pai crítico. São pessoas que têm características muitas vezes autoritárias, cheia de regras, ela gosta de se impor e tem essas regras. Quem segue vai ter o meu apoio, quem não segue vai levar a reada de tatu, né? É uma pessoa perfeccionista, tem tudo organizadinho e tudo que sai fora disso, ele vai entrar com autoridade. Tem forte desejo de sempre se autoavaliar, tá sempre se autoavaliando, sempre se cobrando, sempre olhando as suas falhas mais do que os acertos e sempre olhando mais as falhas dos outros do que o acerto dos outros. Tá sempre projetando ainda todos esses sentimentos em outras pessoas também. Então ele acha que as pessoas também têm regras, as pessoas também estão querendo se impor sobre ele, as pessoas também estão querendo se autoavaliar, e aí ele começa às vezes numa queda de braço, né? Você tá falando isso porque você quer impor sobre mim, então eu vou mostrar que quem manda aqui sou eu, né? E aí ele se coloca acima daquela pessoa, mas é uma pessoa que cumpre com a palavra, né? O pai crítico é aquela pessoa que falou que vai fazer, faz, falou que vai cumprir tal coisa, vai cumprir, né? É uma pessoa que se cobra demais, se critica demais, é sofredor, né? Porque como ele tem esse lado muito crítico, que fica olhando muito o que tá dando errado e não o que tá dando certo, que fica mais olhando o problema do que a solução, é uma pessoa que acaba sofrendo demais, porque para ele tá tudo errado, o mundo tá errado, tá difícil, é impossível viver num mundo desse, né? É uma pessoa que valoriza muito as tradições, porque aquilo que deu certo não pode se perder, e aí tudo que é novo é assustador, é amedrontador, porque pode ser que não dê certo, e o fato só de pensar que pode não dar certo é terrível. É uma pessoa muito responsável com qualquer coisa que for fazer, vai ser um pai responsável, vai ser um funcionário responsável, um empresário responsável, qualquer coisa que for fazer, vai fazer com muita responsabilidade, porque ele odeia as coisas que dão errado e ele quer que tudo dê certo e vai fazer de tudo para dar certo. Ele vai fazer de tudo para sua família dar certo, pro seu trabalho dar certo, tudo. Cumpre com o regulamento, né? Porque o que é combinado não sai caro. Então ele vai cumprir com o seu regulamento. É uma pessoa organizada em tudo que faz, porque ele odeia o que dá errado, então vamos fazer organizado para dar certo. Acaba sendo uma pessoa que despreza as pessoas, porque se ele vê uma pessoa que não é como ele, organizado como ele, comprometido como ele, responsável como ele, que leva as coisas meio de qualquer jeito, ele vai ter um certo desprezo. Essa pessoa para mim é desprezível, é uma pessoa que caminha para o erro. É crítico em relação a coisas e fatos, é muito rigoroso com defeitos alheios, porque para ele tudo que é errado é complicado para ele aceitar, para ele entender, para ele dialogar. É uma pessoa sempre muito preocupada, porque ele tem que fazer o mundo dar certo, ele tem que fazer a vida dar certo, então ele está sempre muito preocupado com tudo. Tem como valores principais exigir demais dos outros, pontualidade,
é sagrado, é uma pessoa perfeita, que busca ser correta, que denota também uma certa arrogância no falar, no agir, uma prepotência, não hesita a dizer não e faz críticas sem dificuldade, critica muito fácil. É uma pessoa que vai ter muita facilidade com cargos de gestão e liderança, para liderar pessoas. Ele vai fazer a coisa dar resultado, ele vai cobrar. Às vezes, pode ser que ele não seja um gestor tão amado pelas pessoas, mas a coisa vai dar certo, vai fazer funcionar. Então, tem os seus lados positivos, seu lado negativo. Não sei se você conhece alguém assim, se você é assim, mas o pai crítico é um pouco dessa característica. Uma pessoa com essas características é porque o pai crítico dentro dela está falando muito forte nos seus relacionamentos. E no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouquinho mais do pai protetor.